Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Gepeto, Marcelo Gepeto, Colégio Estadual Minas Gerais. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar da associação de resistores série paralelo, tá legal? Fazer alguns exercícios básicos, algumas questões de concurso militar. E depois eu vou gravar uma videoaula para vocês, fazendo algumas questões de Enem, UERJ, né? Concurso vestibular. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente está de volta. Se Deus quiser, essa quarentena vai passar, né? Nós vamos vencer essa tempestade aí. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente está de volta. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar basicamente na associação de resistores em série, né? E em paralelo. Já falamos da primeira lei de Ohm, potência dissipada em resistores, né? E a nossa aula de hoje, basicamente, a gente vai falar de resistores em série, resistores em paralelo, as características da associação, e vamos fazer alguns exercícios como exemplo. Bom, aqui eu tenho uma associação de resistores em série, né? Aqui, ó, o resistor R1, o R2, o R3, conectados a uma bateria ideal. Lembrando que U é a DDP, né? A diferença de potencial, que a bateria estabelece nos terminais da associação. Então, observe que entre os pontos A e B, eu tenho três elementos em série: um resistor, o elemento de resistência R1, o elemento de resistência R2 e um elemento de resistência R3. Né? Bom, quando os elementos do circuito estão em série, uma das características da associação diz que, quando os elementos estão em série, a corrente elétrica, né, que a bateria lança no circuito, a corrente elétrica, ela é a mesma em cada um dos elementos que compõem a associação. Ou seja, a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor R1, né, é a mesma que passa por R2 e a mesma corrente que atravessa o resistor R3. Qual é o inconveniente dessa associação? O inconveniente aqui, pessoal, é o seguinte: se um desses elementos queimar ou deixar de funcionar, né? Por exemplo, se o resistor R2 queimar, vamos supor que eu tenho três lâmpadas em série. Se a lâmpada 2 queima, a lâmpada 1 e a lâmpada 3 deixa de funcionar. Por quê? A queima dessa lâmpada abre o circuito elétrico e interrompe a passagem da corrente no circuito. Tá legal, pessoal? Então, qual é o inconveniente da associação? Quando os elementos estão em série, se um deles deixar de funcionar, se um deles queimar, os outros deixam de funcionar. Tá legal? Né? Outro detalhe, pessoal, a DDP da associação, vou enunciar tudo isso daqui a pouco, tá, pessoal? A diferença de potencial da associação é a soma das tensões em cada um dos elementos que compõem a minha associação. Outra coisa, pessoal, é que o elemento que apresenta a maior resistência elétrica, ele dissipará a maior potência, né? Dissipará a maior potência. Por quê? Porque a potência dissipada pelo resistor pode ser calculada como R vezes I ao quadrado. Quem pode rir ao quadrado. Ou seja, pensa, a corrente elétrica em cada um dos elementos é a mesma, né? A intensidade de corrente é a mesma. Então, o elemento do circuito que apresenta a maior resistência elétrica, ele vai dissipar a maior potência, né? Por quê? Porque a corrente é a mesma em cada um dos elementos. Outra coisa, a DDP da associação, né? A DDP da associação é a soma das DDPs em cada um dos elementos que compõem a minha associação, né? Tá vendo? Outro detalhe, pessoal, a diferença de potencial em cada um dos elementos que compõem a minha associação, a gente também pode chamar de queda de tensão, tá legal? Pode aparecer na sua prova o termo queda de tensão. Ele fala, calcule a queda de tensão no resistor R1, né? Calcule a queda de tensão no resistor R2, calcule a queda de tensão no resistor R3. Pessoal, como é que eu calculo a queda de tensão em cada um dos elementos que compõem a minha associação? Simples, simples. Eu tenho a resistência, eu tenho a corrente, eu calculo a queda de tensão, como pela lei de Ohm, DDP igual a R vezes I. Né? Ó, como é que calcula a queda de tensão em cada um dos elementos?
aplicando a primeira lei de Ohm. Quem vê, ri, né? Outro detalhe, pessoal, eu posso substituir esse conjunto de resistores por um único resistor, que ligado à mesma fonte, que conectado à mesma bateria, vai ser percorrido pela mesma corrente da associação. Esse resistor, a gente chama de resistor equivalente. Tá legal? A gente chama de resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É o resistor que, conectado à mesma fonte, a mesma bateria, né, a mesma DDP, vai ser percorrido pela mesma corrente da associação. E a gente vai demonstrar ali, daqui a pouquinho, que a resistência equivalente em série, quando os elementos estão em série, como eu calculo a resistência equivalente? É só somar todas as resistências. Tá legal, pessoal? Quando os elementos do circuito estão em série, a resistência equivalente do circuito é a soma das resistências, tá bom? Nada demais, né? De novo, o que é o resistor equivalente? É o resistor que, conectado à mesma fonte, né, a mesma diferença de potencial, vai ser percorrido pela mesma corrente da associação. Tá legal, pessoal? Bom, essas características estão aqui, ó, enunciadas, tá? Ó, entre os terminais A e B, a gente aplica uma DDP, que a gente representa por U, né, ou por V. Ó, é possível substituir toda associação por um só resistor que produz o mesmo efeito, né? O que a gente chama de resistor equivalente. Foi o que eu te falei ainda há pouco. Eu posso substituir todos os elementos do circuito por um único resistor, né, cuja função é produzir no circuito o mesmo efeito da associação. O que é o resistor equivalente? É o resistor que, ligado à mesma fonte, à mesma bateria, vai ser percorrido pela mesma corrente da associação. Tá legal? Bom, a gente já comentou na associação em série algumas características. Ó. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, né? A corrente elétrica ela é a mesma em cada um dos elementos que compõem a associação. A queda de tensão em cada resistor, a DDP em cada um deles, pode ser calculada pela lei de Ohm. Né? DDP no resistor 1, R vezes I. No resistor 2, R vezes I. No resistor 3, R vezes I. A potência dissipada em cada resistor é proporcional à resistência. O que significa isso, pessoal? O elemento que apresenta a maior resistência elétrica, ele dissipará a maior potência elétrica. Né? O elemento do circuito que apresenta a maior resistência, ele dissipará a maior potência, porque a potência dissipada é proporcional à resistência de cada elemento do circuito. Como a corrente elétrica é a mesma em cada um dos elementos, né? Aquele elemento que apresenta a maior resistência, ele dissipará a maior potência. Tá legal, pessoal? Vou mudar a cor da minha caneta. Tá bom? Detalhe, e a resistência equivalente? Ó? Ah, tá. A DDP da associação, a gente já comentou. Né? A DDP da associação é a soma das tensões em cada um dos elementos. Né? E a resistência equivalente? O que é o resistor equivalente? Eu substituir todos os resistores por um único resistor que a gente chama de equivalente. Como é que eu calculo a resistência equivalente quando os elementos estão em série? Pessoal, nada demais. É só somar todas as resistências. Tá legal? Quando os elementos estão em série, tá? Eu somo todas as resistências. É só isso. Ou seja, quando os elementos estão em série, a resistência do circuito aumenta. Tá bom? Ah, professor, mas eu tenho que entender as características da associação? Pessoal, tem que entender as características. Por quê? Cai questão teórica também em concurso. Tá legal? Cai questão de cálculo, né? Cálculo discursiva, mas também cai questão objetiva, teóricas. Né? Às vezes aparecem questões teóricas no seu concurso. Tá legal? Vamos lá. Bom, como física se aprende fisicando, vamos ver um primeiro exemplo bem básico. Olha o que ele diz. Ó, considere a associação de resistores esquematizada abaixo e submetido a uma DDP de 24 volts. Tá vendo? Eu tenho dois resistores submetidos a uma DDP de 24 volts. O resistor de 2 ohm, o resistor de 6 ohm. Primeiro, a corrente em cada um dos elementos é a mesma. Né? A corrente elétrica em cada um dos elementos é a mesma. Ou seja, a corrente que passa pelo resistor de 2 ohm é igual à corrente que passa pelo resistor de 6 ohm. Né? Então, tem 2 ohm em série com 6 ohm. Como é que eu sei que os elementos estão em série? Porque a corrente que passa por R1 é série, 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 série.
Como é que eu sei que os elementos estão em série, um após o outro? Porque a corrente que passa pelo resistor 1 é igual à corrente que passa pelo resistor 2. Então, os elementos estão em série. Tá legal, pessoal? A corrente é a mesma em cada um dos elementos. Bom, vamos lá. Pergunta, letra A. Determine a resistência equivalente, né, entre os terminais A e B. Nada demais. Eu tenho dois elementos em série. Quando os elementos estão em série, é só somar as resistências, né? Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B é a soma das resistências. 2 ohm mais 6 ohm. Viu, pessoal? Nada demais. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B, 8 ohm. Bacana? Nada demais. Beleza? Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer a corrente que passa por cada resistor. Bom, vamos voltar no desenho. Pessoal, a bateria que alimenta o circuito, ela fornece uma tensão de 24 volts. Você vai falar, poxa, Gepeto, como é que eu vou calcular a corrente num circuito simples? Eu tenho a tensão, eu tenho a DDP, eu tenho a resistência equivalente, eu acho a corrente, como lei de Ohm, né? DDP, resistência do circuito vezes a corrente I. Né? Quanto é que vale a DDP? Diferença de potencial, 24 volts. Resistência equivalente do circuito é 8 ohm. Né? Corrente I. Olha lá. Quanto é que vai dar a corrente, pessoal? 8 está multiplicando I, eu passo dividindo para o primeiro membro. 24 dividido por 8. Olha lá, 24 dividido por 8. 3 amperes. Legal? Corrente é medida em ampere. Tá bom, pessoal? Nada demais. Pronto. Calculei a corrente em cada elemento da associação. Agora ele quer a DDP em cada resistor, ou seja, a queda de tensão em cada elemento da associação. Vou mudar a cor da caneta para ficar um pouco diferente, tá, pessoal? Deixa eu mudar a cor, deixa eu pegar azulzinho agora. Né? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular a queda de tensão em cada resistor? Aplicando a lei de Ohm. No resistor 1, DDP R1 vezes I. No resistor 2, vou chamar a tensão de U2, queda de tensão, resistência vezes a corrente. Ah, legal. Pessoal, continha básica. Quanto é que vale a resistência do elemento número 1? 2 ohm. Quanto é que vale a corrente? 3 amperes. 2 vezes 3, 6 volts. Bacana? No resistor 2, resistência do elemento número 2, 6 ohm. Corrente, 3 amperes. Né? 3 amperes. Então vai ficar resistência vezes a corrente, 18 volts. Bacana? Né? 18 volts. Bom, na letra D, olha o que ele pede. Qual elemento do circuito dissipará a maior potência? Pessoal, agora você não precisa fazer muita conta. Né? É só você pensar. Bom, como os elementos estão em série, potência dissipada R vezes I ao quadrado. Né? Ou seja, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, o elemento que tiver maior resistência elétrica, ele dissipará maior potência. Volta no desenho. Qual dos dois elementos do circuito tem maior resistência? O resistor R2. Então, ele dissipará maior potência. Né? Olha lá. Então, o resistor R2, ele dissipará maior potência, porque a resistência dele é 6 ohm, corrente 3 amperes, né? 3 ao quadrado é 9. Né? 3 vezes 3. 9 vezes 6, 54. Então, a potência dissipada, 54 watts. Tá legal, pessoal? Potência medida em watts. O elemento que apresentar maior resistência elétrica dissipará maior potência. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Nada demais. É uma questão bem simples, só para a gente fixar as ideias, tá? Né? Só para a gente fixar lá as propriedades da associação em série. Tá bom? Bom, vamos para a questão número 2. Essa questão número 2 é uma questão que caiu lá no concurso de sargento especialista de aeronáutica. EAR, o que é isso? Escola de Especialista de Aeronáutica. É o concurso de sargento de aeronáutica. Uma questão bem tranquila, que eu acho que você não encontraria dificuldade. Olha o que ele diz na questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase.
um circuito com 10 lâmpadas ligadas em série. 10 lâmpadas ligadas em série. Apresenta sempre 10 lâmpadas ligadas em série. Todas as lâmpadas idênticas? Não, pessoal, eu não posso afirmar que todas as lâmpadas são idênticas. Por quê? O problema não me dá subsídios para isso. O problema não me dá nenhuma ajuda para que eu possa afirmar que todas as lâmpadas estão em série. Tá legal? Não, o problema não me dá subsídios para isso. Eu não posso afirmar que todas as lâmpadas estão em série. Letra B. A mesma DDP em cada lâmpada? Também não. Por quê? Quando as lâmpadas estão em série, eu sei que a corrente é a mesma em cada uma delas. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas a queda de tensão não é a mesma em cada uma delas? Não, pessoal. Claro que não. Por quê? Pela lei de Ohm, DDP é igual a R vezes I. Né? Se eu calcular a queda de tensão em cada uma delas, ou a DDP, né, em cada uma das lâmpadas, observe, a corrente é a mesma em cada uma das lâmpadas. Pessoal, mas eu não posso afirmar que as resistências são iguais. Elas só vão produzir a mesma queda de tensão se as lâmpadas apresentarem a mesma resistência. O problema não me dá subsídios para isso. Né? Eu não posso falar que as lâmpadas têm a mesma resistência elétrica. Tá legal? Então não posso falar que a queda de tensão é a mesma em cada uma. Também não. A mesma intensidade de corrente elétrica em cada lâmpada? Sim, sim. Uma das características da associação em série. Quando os elementos do circuito estão em série, né, a corrente é a mesma em cada um dos elementos da associação. Viu, pessoal? A opção correta é a letra C. Na letra D, ele diz a intensidade de corrente diferente em cada lâmpada? Não. Quando os elementos do circuito são conectados em série, a corrente elétrica é a mesma em cada um dos elementos que compõem a minha associação. Tá legal, pessoal? Opção correta é a letra C. Tranquilo? Nada demais. Bom, aqui uma outra questão bem tranquila, que também caiu no concurso de sargento especialista de aeronáutica, né? Sargento de aeronáutica. Ele diz o seguinte, na associação de resistores, abaixo, a resistência equivalente entre os pontos A e B é, observação, cada elemento, cada resistor, cada elemento tem uma resistência R, 4 ohm. Tá legal? 4 ohm. Bom, vamos lá. Ele quer a resistência equivalente entre A e B. Vamos supor que de A para B flui uma corrente I. Ó. Uma corrente I, ó. A corrente passa pelo resistor R, passa pelo resistor R, passa pelo resistor R, passa pelo resistor R. Né? Olha lá, a corrente elétrica ela é a mesma em cada um dos elementos. Ó. Série, 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 série. Ó, por quê? Ele quer a resistência equivalente entre A e B. Então vamos supor que está fluindo uma corrente de A para B. Ó. Observe, pessoal, a corrente que passa pelo resistor R, passa pelo resistor R, passa pelo resistor R, passa pelo resistor R. Ou seja, a corrente elétrica é a mesma em cada um dos elementos que compõem a minha associação. Como a intensidade de corrente é a mesma em cada um dos elementos, os elementos do circuito estão em série. Opa! Aí o cara vai falar, pô, isso caiu na prova de sargento de aeronáutica. Caiu, pessoal, na prova de sargento especialista. Né? Então, todos os elementos do circuito estão em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, vai ficar 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Se os elementos estão em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. 16 ohm. Né? Olha lá, pessoal, opção correta, letra D. Nada demais lá no concurso de sargento especialista de aeronáutica. Né? Pessoal, que eu fiz a prova lá para sargento de aeronáutica, uma questão bem tranquila, nada demais. Tá legal, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, ETAM. O cara vai falar, poxa, professor, o que é ETAM? Pessoal, ETAM é a Escola Técnica do Arsenal da Marinha, né? Escola Técnica do Arsenal da Marinha. Vamos ver a questão de ETAM. A questão de ETAM diz o seguinte, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Né? Mudar a cor da minha caneta. A questão diz o seguinte, ó, uma lâmpada é ligada aos terminais de uma bateria ideal. Então, você tem uma lâmpada que é conectada aos terminais de uma bateria ideal. E nessa situação, a potência dissipada no circuito, ou seja, a potência dissipada pela lâmpada, é 100 watts. Né? Depois, muita gente erra essa questão na prova, fica atento, tá, pessoal? Depois ele diz o seguinte, ó, se uma segunda lâmpada
idêntica à primeira, foi incluída no circuito e ligada em série com ela, a nova potência dissipada no circuito será, você tem uma lâmpada conectada a uma bateria ideal. Tá legal? Uma bateria que fornece uma tensão U. Beleza? Depois ele diz assim, ó, se eu conectar uma outra lâmpada idêntica à primeira, né, ligada em série com essa primeira lâmpada, qual vai ser a nova potência dissipada? Muita gente pensa assim, então a potência dissipada vai ser 200 watts. Não, pessoal, não é isso que vai acontecer. Né? Não é isso. Deixa eu fazer um desenho para você aqui rapidinho. Tentar fazer um desenho ilustrando a situação. Tá bom? Então, o primeiro desenho é o seguinte. Vou fazer um desenho aqui, bem rápido. Tá bom? Vou fazer um desenho aqui bem rápido. Tá legal? Espera aí, pessoal, só um minutinho. Só para a gente fazer uma ilustraçãozinha aqui. Tá bom? Né? Uma ilustraçãozinha. Então, vamos lá. Uma ilustraçãozinha. Né? Pronto. Então, observe o circuito. Essa é a ideia, tá, pessoal? A gente perdeu um tempinho aqui. Fazer um desenho. Vamos lá, imagine que aqui eu tenho uma bateria. O traço grandão é o polo positivo. O traço pequenininho é o polo negativo. A bateria está fornecendo uma tensão U. E aqui eu tenho uma lâmpada. Uma lâmpada conectada a essa bateria. Tá legal, pessoal? Né? E uma corrente, desculpa. Bom, a bateria, outra coisa, pessoal, que você não pode esquecer, a bateria ela empurra a corrente do polo negativo para o polo positivo. Então aqui vem a corrente, né? Bom, a potência dissipada aqui, pessoal, potência dissipada na primeira situação, ele diz que é 100 watts. Né? E a corrente que está fluindo no circuito aqui tem intensidade I. Pessoal, cuidado agora. Olha o que ele diz agora. Ó. Se uma lâmpada, né? Se uma segunda lâmpada idêntica à primeira foi incluída no circuito em série, se ele colocar uma lâmpada aqui em série com a primeira, qual vai ser a nova potência dissipada? Pessoal, fica atento agora. Por quê? Quando você conecta uma nova lâmpada em série, a resistência do circuito, a resistência elétrica do circuito no início, era R. Conectando uma nova lâmpada em série, a resistência da associação em série vai ficar 2 R's. Por que 2 R's? Vai ficar a lâmpada R em série com R. Ou seja, a resistência elétrica do circuito aumentou. Pessoal, se a resistência do circuito aumenta, a corrente elétrica cai pela metade. Né? A corrente cai pela metade. Ué, pessoal, a corrente cai pela metade. Ou seja, no início, considerando que a resistência do circuito era R, vamos supor que a corrente no circuito tinha intensidade I. Pessoal, se eu dobrar a resistência do circuito, né, o que significa o termo resistir? Dificultar a passagem de corrente elétrica. Resistência elétrica é uma medida de oposição à passagem da corrente elétrica. Então, se eu dobro a resistência, a corrente cai pela metade. Tá legal, pessoal? A corrente cai pela metade. Com isso, o que vai acontecer com a potência? Pensa. Pessoal, potência. Eu posso calcular a potência fornecida ao circuito, a potência total fornecida pela bateria é igual à potência total consumida pela lâmpada. Como é que eu posso calcular a potência total fornecida? Se a bateria for ideal. Tensão vezes a corrente. Posso usar o pio, né? Posso usar o pio. Então, o que acontece? Né? O que acontece? Posso usar o pio, potência, corrente vezes a DDP. Pessoal, mas observe, a resistência do circuito aumentou, então a corrente cai pela metade. Então, a nova potência vai ser a nova corrente vezes a DDP. Pessoal, rapidinho, deixa eu só ligar aqui o computador
Vou conectar o computador aqui na tomada. Porque ele está descarregando, tá, pessoal? Rapidinho, senhores. Perdão, pessoal. Só conectei ele aqui porque ele está descarregando. Bom, então vamos lá. O que acontece? De novo, pessoal, a resistência elétrica do circuito ela aumentou. O que significa o termo resistir? Dificultar a passagem de corrente elétrica. Se a resistência elétrica do circuito dobrou, a corrente cai pela metade. Ah, então qual vai ser a nova potência? Pelinha. Vai ficar I vezes U sobre 2. Pessoal, mas a potência no início, o I vezes U, né, a corrente vezes a DDP no início era 100 watts. Né? Então vai ficar I vezes U sobre 2. 100 sobre 2. Né? Olha lá. 50 watts. Né? E não 200 watts, como alguns alunos pensariam. Tá legal, pessoal? De novo, eu tenho a DDP, tenho a corrente, né? Eu calculo a potência fornecida pela bateria, porque a potência total fornecida é igual à potência total dissipada. Né? Então, tem a potência total fornecida é π. π, lembra da piada do pinto? π, potência corrente vezes a DDP. Tá legal? Corrente I, DDP é U, a potência total fornecida é P. 100 watts. Então, I vezes U no início é 100 watts. Depois, pessoal, eu dobro a resistência. Quando a resistência dobra, a corrente cai pela metade. A corrente que era I passa a ser I sobre 2. Né? Então, eu vou ter corrente vezes a DDP, a nova potência é 100 watts, dividido por 2. 50 watts. Tá legal, pessoal? Nova potência, 50 watts, letra D. Bacana? Bom, vamos analisar agora, pessoal, rapidinho a questão número 5. Na questão número 5, ele diz assim, ó, 2 resistores de resistência 6 ohm e 4 ohm são associados em série. Sabendo que a corrente na associação é de 30 amperes, olha lá, calcule a tensão e a potência em cada resistor. Pessoal, a corrente que passa por cada um deles é a mesma, porque eles estão em série. Como é que eu vou calcular a tensão em cada um? Tensão no resistor 1, R vezes I. Resistência vezes a corrente. Então, a tensão no resistor 1, 180 volts. Né? E a potência dissipada? Pessoal, como é que eu posso calcular a potência dissipada num resistor? Se eu tenho a resistência e a corrente. Então, a potência dissipada no resistor 1, resistência 6, corrente 30. Então, a potência dissipada no resistor 1, primeira potência, né? 3 ao quadrado é 9, 30 ao quadrado é 900. 900 vezes 6. 5.400 watts. Né? No resistor 2, né? Tensão no resistor 2. Tensão R vezes I. Então, a queda de tensão no resistor 2, 120 volts. Bacana? Potência dissipada no resistor 2, R vezes I ao quadrado. Né? Então, a potência dissipada no resistor 2. Resistência do elemento número 2, 4. Corrente, 30 ao quadrado. Potência dissipada no resistor 2. Olha lá, pessoal, 30 ao quadrado é 900. 9 vezes 4, 36. 3.600 watts. Viu? Nada demais. Tranquilo? Bom, vamos analisar agora, pessoal, rapidamente a questão número 6. Né? Opa! Número 6, número 7. Bom, na questão número 6, ele diz o seguinte: 2 resistores, um de 400 ohm e um de 600 ohm, são ligados em série. Estão submetidos a uma DDP de 200 volts. Qual é a corrente que percorre a associação dos resistores? Bom, pessoal, ele me deu a DDP, a resistência, está me pedindo a corrente, lei de Ohm.
A DDP da associação, 200. A resistência da associação é 1.000. Corrente I. Então, I vai ser 200 dividido por 1.000. Nada demais, tá, pessoal? Só para treinar. 200 sobre 1.000. 2 sobre 10. Então, a corrente, 0,2 ampere. Tá legal? Depois ele pede a queda de tensão no resistor de 600 ohm. Né? Só aplicar a lei de Ohm. DDP é igual a R vezes I. Então, a queda de tensão no resistor de 600 ohm, 600 vezes a corrente I, 0,2. 600 vezes 0,2, 120 volts. Viu, pessoal? Nada demais. Questões básicas só para a gente fixar as ideias. Tá legal? Vamos fazer mais uma questão. Né? Opa, questão bacana. Olha o que ele diz. Uma lâmpada de 30 volts, tem resistência elétrica de 6 ohm. Pessoal, o que significa isso, a lâmpada de 30 volts? Significa dizer que essa lâmpada, para ela funcionar corretamente, ela tem que ser ligada a uma rede de 30 volts. Ela tem uma resistência de 6 ohm. Determine a resistência que deve ser colocada em série com ela, sabendo que ela vai ser usada numa linha de 110 volts. Olha só que questão legal. Tá vendo? Pessoal, se eu pegar essa lâmpada e conectar ela direto na rede de 110 volts, ela vai queimar. Por quê? Porque ela foi fabricada para funcionar em 30 volts. Né? Aí o que está te perguntando? Ó, qual é a resistência que eu devo ligar em série com ela, de modo que eu possa conectá-la em 110 volts. Vamos imaginar a situação aqui. Ó. Eu tenho uma lâmpada, eu vou ter que ligar com ela um resistor em série, tá bom? Então aqui eu tenho uma lâmpada, eu vou ter que conectar em série com ela um resistor, né? E ligar todo mundo aqui, ó. Uma bateria de 110 volts. Tá legal, pessoal? Aqui, ó, vou desenhar meio torto aqui, que a caneta escorrega muito. Pronto. Olha lá, pessoal. Né? Aí você vai falar, poxa, como é que eu vou achar a resistência desse elemento? Pessoal, primeiro de tudo, a DDP nos terminais dessa lâmpada aqui, ó, tem que ser 30 volts. Né? Então a questão é bem básica. Tá vendo? A tensão nesse resistor é 30 volts. Né? Eu tenho a resistência desse elemento. 6 ohm. Né? Bacana. Pessoal, mas esse resistor não está em série com esse resistor? Tá. Então a corrente é a mesma em cada um dos elementos. Né? Então a corrente elétrica ela é a mesma em cada um dos elementos. Isso? Corrente é a mesma em cada um dos elementos. Bom, primeiro eu vou calcular a corrente que passa por esse resistor. Como? DDP é igual a R vezes I. A DDP nos terminais desse resistor, 30 volts. Resistência, 6 ohm. Corrente I. Então, I vai ficar 30 dividido por 6, 5 ampere. Né? 5 ampere. Ah, legal. Então, a corrente que vai passar por esse resistor é 5 ampere. Né? Aplicando a lei de Ohm, DDP igual a R, eu acho a corrente nesse resistor, que é a mesma que passa por esse resistor. Aí tu vai falar assim, então fica fácil eu descobrir a resistência desse elemento. Por quê? Pessoal, os elementos não estão em série? Em série, a DDP da associação é a soma das DDPs. Né? Quanto é que fala a DDP da associação? 110. É a DDP do resistor 1. Ah, mais a queda de tensão no resistor número 2. Pessoal, 110 menos 30 vai dar 80 volts. Ah, bacana. Então a queda de tensão nesse resistor é 80 volts. Ah, que legal. Se eu tenho a queda de tensão e eu tenho a corrente que passa pelo elemento, aplicando a lei de Ohm, eu tenho a queda de tensão
eu tenho a corrente, eu acho a resistência. Queda de tensão, 80 volts. A resistência do elemento eu não sei. Corrente que passa pelo elemento, 5 amperes. Né? 5 amperes, porque os elementos estão em série. Então a resistência, 80 dividido por 5. 16 ohm. Viu, pessoal? Então eu tenho que conectar em série com essa lâmpada um resistor de 16 ohm. Né? Por quê? Porque essa lâmpada foi fabricada para funcionar numa rede de 30 volts. Se eu conectar ela direto numa rede de 110, ela vai queimar. Para que isso não aconteça, eu tenho que colocar um resistor em série com ela, de modo a diminuir a corrente no circuito, né, para não romper o filamento da lâmpada, para que a vida útil da lâmpada não seja reduzida. Tá legal, pessoal? Bacana? Vamos lá. Pessoal, bom, na próxima aula eu volto falando da associação de resistores em paralelo. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção. Desculpa alguma coisa, se cuidem. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser.